que a gente... Ok, pessoal, já começou a gravação, né? Então sejam bem-vindos à terceira aula. Deixa eu ver se é a terceira. Isso mesmo. Terceira aula de instalações elétricas industriais. Então já vamos já de cara aqui compartilhar o navegador aqui. É porque é o seguinte, como eu estou ministrando essa disciplina para outras unidades, né, outros estados, aconteceu uma coisa, por exemplo, a gente está aqui nessa, a última aula nossa foi essa daqui, ó. Foi a análise da atividade um, né? E daí eu tinha pedido, na primeira aula, eu já tinha pedido pro Fabrício colocar esse material extra aqui, ó, que é a partida direta simples para vocês. Só que para utilizar, só que para você conseguir fazer a simulação, né? Você precisa do CAD-CIMO. Daí, lá na primeira aula, eu já mostrei para vocês, ó, que aqui na aba Biblioteca tem um site aqui desse professor. Se eu mostrei na aula passada, vocês me avisam aí, pessoal. É porque é tanta aula nessa mesma disciplina que às vezes eu posso estar falando a mesma coisa, mas eu acredito que não. Daí, um aluno, ele falou que tentou baixar aqui no site aqui do professor, mas não conseguiu, né? Você vem aqui, ó, por exemplo, quando você clica aqui no, tentando baixar o simulador aqui, você não consegue. Daí, o que que eu fiz? Eu entrei aqui, né, para baixar. Normalmente aqui, ó, você clica aqui, já entra no vídeo aqui do professor. Aí quando você vem com a seta bem aqui, ó, baixar simulador, você é direcionado lá para o YouTube. Daí, quando você é direcionado para o YouTube, aqui embaixo, ó, tem vários links, inclusive o link do simulador, do CAD-CIMO, que esse professor aqui disponibilizou para vocês. Aí quando você vem aqui, ó, no Mega, provavelmente, se você estiver de casa, não vai aparecer essa tela aqui. Como eu estou aqui no Senai, aí tem firewall, aí aparece, ó. Ir para o site. O site é esse aqui, ó, o Megazene, que é o servidor onde está hospedando esse arquivo do CAD-CIMO. Daí tem essa pasta toda aqui, ó. Você vem aqui fazer download, né? Fez o download dele. Eu vou até fechar o meu que eu estou aqui aberto, para justamente vocês verem aí. Aí, quando eu baixei numa outra turma, ele não estava funcionando. Agora eu vou abrir, que eu até criei uma pasta aqui, baixados, professor, né? Todos os programas. Eu vou até abrir aqui mais a. Vou colocar na tela inteira, que aí fica mais fácil. Beleza, você baixou aqui, né? Você pode até fechar aqui. Aqui é o site onde você teve que acessar aqui, ó, colocando a setinha. Depois que você inicia o vídeo dentro aqui da plataforma, você vem aqui e ele te direciona para o YouTube, né? Daí, ó, você indo lá para a pasta de download, deixa eu ver, Windows Z, vem, deixa eu apagar isso daqui. Foi essa pasta que baixou lá do Mega Upload, né? Aí você vem aqui, ó, extrair aqui. Agora eu vou ver se essa pasta aqui deu certo, porque na semana passada eu estava dando aula aí para uma turma, aí eu não me lembro se também se aconteceu isso na semana passada na turma de vocês. Sei que eu estava dando aula para a turma de Pernambuco, e aí, ó, eu baixei até para essa pasta aqui, ó.
Eu reservei aqui tudo que é material extra, eu crio uma pasta da disciplina, né, de cada uma das 16 disciplinas, para a gente poder utilizar aqui nas nossas aulas. Daí, ó, o que eu baixei lá no site? Eu baixei o cá de cima, ou esse daqui, ó. Aí, no caso, esse que eu baixei na data, ó, vocês vão ver uma mensagem de erro aqui, ó. Ó, tá vendo? A execução do código não pode continuar porque a biblioteca DLL, né, não foi encontrada. Então, no servidor lá, tá faltando arquivo aqui, ó. Aí vou ver se ele corrigiu. Até mandei uma mensagem. É, provavelmente não vai dar certo, ó. Você tá vendo? Só tem duas bibliotecas. Ó, não deu certo mesmo. Então, já vou pedir para o Fabrício colocar o que está funcionando. Esse aqui lá no YouTube, lá no site do professor aqui, não vai funcionar. Professor, boa noite. O meu não deu Ou, certo de baixar, não, viu? não, eu vi em outras. Aí eu até perguntei aqui no começo da aula, acho que você entrou agora, né? Aí eu não sei se eu observei esse ponto na aula passada com vocês. Não, foi, até eu comentei aí que não tinha dado certo, tentei mais umas vezes né, por esse link aí, não deu certo, não. Aí o que que eu fiz aqui? Eu pedi, esse daqui deu certo, depois eu mostro para vocês. Esse é lá do site, deixa eu ver se eu deixei os links aqui. Link simuladores, isso mesmo, ó. Tem aqui da Equatorial, depois eu mostro para vocês. No caso de vocês é a Energisa, né? Mas assim, o da Equatorial, sinceramente, eu não sei. É porque é o seguinte: quando você finaliza o curso de eletrotécnico, de tecnólogo em eletrotécnica, ou o de engenharia elétrica, cada concessionária, né? Inclusive, eu sei que o da Equatorial, por exemplo, do Pará é diferente do da Equatorial daqui de Goiás, né? Aí tem um site que é esse daqui, ó. Esse é o que funciona para gente aqui, ó. É porque tem os das normas técnicas, né? E tem o do SICAP. Aí o SICAP, pelo menos esse é SICAP com S. Esse é o que é para a gente aqui, né? Porque ele foi herdado o domínio, né? O local onde ele fica hospedado, de aprovação de projetos, né? E a gente vai precisar dar uma observada nele lá quando a gente chegar lá em projetos industriais, né? Na próxima OC. Não, não, não é na próxima, não. A próxima vai ser o acionamento, né? Então, depois de acionamentos pneumáticos aí. Aí a gente vai precisar desse site, né? Até mesmo para depois que vocês finalizarem o. Aí eu tenho que ver como é que é o processo aí, no caso aí da Energisa, né? Da região de vocês. Aí aqui você entra nesse site, nesse SICAP aqui, ó, tá até aqui, ó, o domínio, ó, SICAP Equatorial, né, no caso nosso aqui, né? E aí esse SICAP aqui, ele tem os documentos, por exemplo, memorial descritivo, modelos, né? Antigamente não tinha isso. Então, provavelmente a Energisa aí da região de vocês deve ter um site relacionado. Quando tem esse site, é quando você faz o processo de aprovação à distância, né? Você, em vez de ir fisicamente lá na concessionária para aprovar um projeto predial quando precisa de projeto, né? Quando tem uma carga suficiente para isso, né? Quando o industrial, com certeza, né? Que você precisa pedir uma liberação de carga e para todo e qualquer empreendimento. Daí, nesse site, você faz o projeto no DWG normal, lá no AutoCAD, né? Você faz uma impressão virtual e esse arquivo, com essa impressão virtual em PDF, você envia para a concessionária. No nosso caso aqui, a gente envia, eu faço o cadastro, né? O cadastro aqui de profissional, né? Por exemplo, finalizei o curso aí de eletrotécnica ou engenharia elétrica, né? Daí eu mando, aí tem lá o contato, né? Mando um e-mail para eles e aí você faz um login, uma senha. E daí todo e qualquer projeto que você for aprovar é nesse site. No caso nosso daqui, ainda a gente tem que descobrir qual que é o da Energisa.
Tem várias outras concessionárias aí, tem a Santa Maria lá do Espírito Santo. Ixi, tem muita concessionária aí. Então eu estou fazendo aqui, juntando aqui os links para a gente utilizar, né, nas nossas aulas. Aí o que que eu fiz aqui, ó? Eu peguei um que está funcionando, esse daqui, ó. Aí como é que eu sei que está funcionando? Eu testei ele aqui. Aí é esse que eu vou pedir para o Fabrício colocar. Aí eu vou pedir para ele colocar aqui, ó. É, Não, eu vou. O que que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele colocar em dois locais. Aqui na biblioteca, né? Eu vou pedir para ele fazer um rótulo aqui, porque isso daqui, quando a gente vê, né? Parece que é para baixar, né? E eu vou pedir para ele colocar aqui em cima da aula de hoje, aqui, ó. Esse que está oculto aqui para vocês, né? No caso, para mim não tá. Aí eu peço para ele colocar desse mesmo jeito, ó, uma pastinha com o CAD e as montagens que a gente vai começar a analisar hoje. No caso, a de hoje é a montagem um, a gente vai ler ela agora. Então, ó, que eu sei que ele funciona? Tá vendo? Ó, ele tem mais biblioteca DLL do que esse que eu baixei no site, ó. Ó, e tem a libno, né, DAV. Essa daqui é que está faltando, né? Então, deve ter corrompido o arquivo dele lá. Então, vou pedir para o Fabrício colocar essa. Então, você só dá dois cliques, né, na hora de abrir. Carrega aqui, né, cá de cima. Ele tirou lá daquele canal lá, ensinando elétrica, né? E daí a senha já vem aqui, ó. Você põe, ó, 4962, dá um OK, né? E daí ele já abre esse arquivo genérico, que é esse CAD underline S1, né? Aí eu até fecho, que aí eu vou abrir os outros arquivos aqui, né? Que a gente vai utilizar na aula. Então vamos lá na situação de aprendizagem. Então vai ser esse que eu vou pedir para o Fabrício compartilhar com vocês. A gente baixou a atividade um já, né? Ainda está tendo esse problema aqui, ó, do o cronograma não carregar, daí vocês apertam o Ctrl F5 aí, ó. Ele tá demorando um pouco hoje aqui. Tá vendo que às vezes vocês entram na sala, né, e aí some o cronograma. Daí ele não tá carregando direito aqui. Vamos lá na atividade 2. Baixando aqui a folha da atividade 2. Daí eu vou pegar os arquivos aqui que a gente vai precisar. Vamos abrir a SAP aqui novamente, né? Agora vamos para o contexto 2. E vamos pegar a atividade 2. Aí vem aqui, ó, você só coloca habilitar edição, são 4 esquemas. Dependendo aí, às vezes é 4, às vezes 5 esquemas, ó. Então tem o esquema 1, né? E essa atividade aqui, se não me falha a memória, tem ela exatamente no presencial para vocês. Provavelmente vocês já até devam estar fazendo já. Ó, tem o esquema 1, partida direta, né, com reversão para motor trifásico. O mesmo esquema daquela atividade anterior, só que era só partida singela, né, partida direta, que não tinha reversão. Daí a gente vai ter que fazer a reversão, né, trocar aí duas fases para ele gerar no sentido contrário. Tem um pessoal que utiliza, o mais clássico é utilizar aquele que já vem com aqueles conectores jacaré, né? Que é o de sequência de fase. Mas você pode utilizar também aquela detector de tensão, aquela caneta, né? Na verdade, não é o detector de tensão, ele é detector de fase. Ele é de tensão também, porém, ele acende a luz vermelha, né? Se for fase a luz verde, se for fase B, isso. E a luz azul, se for fase C.
Então, a caneta detectora de tensão o sequencímetro que eles chamam, né? Que aí ele parece um triângulo, assim, ou pelo menos o da Minipa, né? E daí ele tem três, né, conectores jacaré para você conectar nas fases, daí ele vai falar qual que é a sequência de fases, dependendo se é sentido horário ou se é sentido anti-horário. Daí tem o estrela triângulo, né? O terceiro esquema, que é a partida com chave compensadora, né? O pessoal que está falando que é partida compensadora com autotrafo, né? Então, é chamado de chave compensadora porque você vai aproveitar os tapes do transformador, ou seja, os locais do transformador onde você tem uma quantidade de bobinas, né? Lembrando aqui, ó, vamos aproveitar até a nossa folha aqui de atividade. Lembra lá daquela relação. Vamos pôr de vermelho aqui que fica mais fácil a gente visualizar. Lembra daquela relação quantidade de bobina no primário, né? Todo transformador, ele tem o primário. Se fosse um transformador de média tensão, lá, o que fica na rua, né? Eu chamaria o que de primário ou média tensão. É a famosa 13,8, dependendo da localidade, é 34,5 kV. E você tem, dependendo do desenho aí, né, que a gente encontra aí nas bibliografias, você tem um secundário. Geralmente o secundário, ele tem uma quantidade de bobinas menor. Aí o TAP, né, o TAP são terminais em que eu vou conectar, né? Aí para o caso da estratégia de partida de motores, né, aí tem a porcentagem, né, 40%, 60%, para justamente eu evitar o efeito da corrente de partida, né? Porque a tensão de partida ela vai continuar a mesma, a tensão ela não altera. O que altera é a corrente de partida no transitório, ou seja, no momento em que eu dou a partida até ele chegar numa velocidade síncrona ou numa velocidade, vamos dizer assim, de cruzeiro, né? Uma velocidade em que ele diminui a corrente elétrica, porque ele saiu da inércia e daí ele funciona normalmente. Então tem essa relação aqui que você pode utilizar nos TAPs, né? Até para projetar quantidade de bobinas, né? A gente sabe que a bobina aí do transformador, né, é a arquitetura principal de um transformador, também a arquitetura, o transformador ele é chamado de transdutor, né? Ele é uma máquina estática, né? Ele converte energia elétrica em energia magnética, depois em energia elétrica novamente no secundário, né? Só que com um nível menor de tensão, né? Que é o secundário do transformador. Então a quantidade, ó, errei, quantidade de bobinas no primário é proporcional ao do secundário. E quando fala proporcional, ela é diretamente proporcional. Depois eu vou explicar melhor matematicamente, né, e fisicamente, o que seria essa proporcionalidade, né? E daí, a tensão no primário, né, a voltagem, né, ela também é proporcional, né, ela é direta e proporcional à tensão que vai aparecer no secundário. Daí tem uma pegadinha Sérgio Malandro, né, que é a corrente elétrica. Aí já a corrente elétrica, toma cuidado. Do mesmo jeito que, né, a quantidade de espiras, né, que vai fazer a bobina, né, do primário para o secundário, elas são diretamente proporcionais, né? Quando eu falo diretamente proporcional, porque eu falei primeiro bobina, né? Eu estou querendo dizer é diretamente proporcional ao nível de tensão, que é outra variável que eu encontro no transformador, né? E qual que é uma outra variável que eu tenho em um transformador? Assim como no motor, né? No motor e no transformador eu tenho bobinas, né? Bobina do primário, bobina do secundário, no transformador. Já, né, no motor aí, a bobina de entrada, a bobina de saída aí, né? Aí você, lá no terminal do transformador, tem até uma simulação interessante aí
do Senai aí do Rio Grande do Sul, né, que a gente pode utilizar ela nessa aula, né? E daí elas são diretas e proporcionais. Aí, direta e proporcional, tanto eu posso falar que a bobina do secundário é diretamente proporcional do primário, e eu posso, até esse cálculo, eu posso fazer ele assim, ó. A bobina do secundário é proporcional do primário, assim como a tensão do secundário é proporcional direto e proporcional ao do primário. Eu posso iniciar ou desse jeito a análise dos cálculos. Mas se eu iniciei desse jeito, eu tenho que continuar assim, né? Se eu iniciei do secundário, eu vou continuar assim para eu manter a proporcionalidade direta. A pegadinha aí da proporcionalidade direta é porque quando eu tenho duas variáveis que são proporcionais e diretas, ainda mais que é uma relação, né, entre a bobina de um lado, a bobina do outro, a tensão de um lado, a tensão do outro, a corrente de um lado e a corrente do outro, né, eu tenho que manter essa proporção dependendo da análise que eu estou fazendo. Se eu comecei pelo primário, né, no numerador, eu tenho que finalizar com ele. Se eu comecei, né, no numerador aqui do secundário, eu tenho que seguir essa sequência. Aí agora, em relação à corrente, tanto a do primário quanto a do secundário, em relação à tensão, em relação à quantidade de bobinas, né, no TAP aqui, né, elas são inversamente proporcionais. Aí, quando são inversamente proporcionais, eu tenho que inverter a lógica aqui, né? Então, vai ser, se eu iniciei do primário aqui, aí vai ser do secundário em relação ao do primário. Se eu iniciei do secundário aqui, aí agora eu vou ter que inverter. É a corrente do primário em relação à corrente do secundário. Então, a gente tem que ter esses cuidados aí na hora até de fazer um projeto, né? Porque a gente utiliza esses cálculos, essas equações aqui, né? E, inclusive, na fase de montagem, né? Que a gente está analisando hoje aqui, né? Então, o contexto 2 aqui, ó, depois de ter realizado todo o conhecimento de suas devidas funcionalidades, dos dispositivos motores, né? Lembra que ele fez, né? Ele viu todas as ligações lá dessa empresa Pneubon, né? E daí aplicou lá para o teste, né, para ele entrar, né? Então, depois de ele ter realizado todo o conhecimento de suas devidas funcionalidades dos dispositivos e motores, Mateus deverá fazer a interpretação dos comandos elétricos que estão representados nos diagramas de potência, que no caso são esses aqui, ó. Esse aqui é o para montagem 1. E de comando. Então, eu tenho o diagrama de potência, que é esse aqui do lado da esquerda, e esse daqui o de comando, né? No caso, é direta, mas só que tem a reversão. Por isso que ele adicionou um contator a mais. Na montagem lá da aula passada, né? A gente utilizou apenas um contator. Por quê? Porque ele era o suficiente para dar a partida, né? Seja ele, aí depende, né? Na hora que você está montando lá, você tem que ver para onde você quer que esse motor gire. Você tem até que ter esse cuidado, né? Se é para o sentido horário, se é para o sentido anti-horário, porque se você fizer uma partida direta sem considerar a reversão, você tem que ver, né, para onde né? Dependendo aí, ou se para um sentido diferente. Só um minuto, pessoal. Vocês desculpa aí que parece que entrou aqui um. Não, não caiu aí não, né? Vocês ainda estão conseguindo ver a tela? Beleza. Normal. Ah, sim. Não é que parece que entrou aqui uma chamada aqui. Então, pessoal, aí nessa montagem aqui a gente precisou utilizar um contator a mais para fazer inversão de fase e aí ele girar ou para o sentido horário ou para o sentido anti-horário, né? E fazer também o chamado intertravamento. Beleza. Então, Mateus deverá interpretar os comandos que estão representados nos diagramas, né? Potência e de comando, como também compreender os tipos de ligação presente nos motores aí, né? Que a gente utiliza aí na atualidade, que funcionam com partida direta,
e triângulo, né, a direta ou a triângulo estrela que chama, né, com reversão. Assim, Matheus vai interpretar a lógica de cada ligação, né? Quando a gente tem a lógica do diagrama de potência, tem a lógica do diagrama de comando, né? E certificando se realmente a nova máquina está devidamente testada e pronta para ser entregue à produção. Assim, após todo esse desafio vencido, Matheus irá, né, terá desenvolvido, né, as habilidades para se tornar um eletrotécnico, ou seja, para se tornar um profissional. Ou seja, a atividade 2, né, preencher o formulário. Esse daqui é um formulário, pessoal, que pode muito bem ser usado. Por exemplo, eu já vi alunos que falaram que fizeram um formulário não igual a esse, mas muito parecido. Tem uma empresa que ela tem em vários estados, não sei se é o caso aí de vocês, né? É a Eletrotransol aqui em Goiânia tem, e tem a Eletroenergia, que quando eu falo isso é porque não são as únicas, mas são as referências, pelo menos as que eu conheço, né? Nessa área aí de projeto e de montagem de infraestrutura para empresas grandes aí, né? Então, eu tinha um aluno que ele começou estagiando lá e ele disse que quando ele pegava um serviço, aí, ó, eu preciso montar uma partida direta para a empresa X, eu preciso montar um inversor, uma partida de uma máquina, sei lá, de 15 CV, um inversor de frequência para fulano, para a empresa Y, né? Então, basicamente, o formulário lá de montagem, como ele trabalhava, seguia esse padrão aqui, né? Tinha um diagrama de potência, o diagrama de comando, né? Aí, geralmente, o pessoal lá da técnica, o projetista, né? Ele vê o que às vezes também eles, além de contratar a montagem do quadro, o projeto já estava pronto, eles também contratavam, né, a área lá de projeto, né, da Eletrotransol, para também elaborar o projeto e depois o pessoal fazer a montagem, né? Então, ou eles compravam o serviço completo, né, o projeto e a execução, né, do serviço, ou então só apenas a execução. Daí eles recebiam, né, o projeto do cliente, aí baseado no projeto do cliente, né, no diagrama lá, eles montavam um formulário semelhante a esse. Basicamente, o que o formulário tem? Aqui, no caso, né, você coloca o seu nome porque é uma instituição de ensino, né, a turma e tal. Mas aí, no caso, você colocava, né, quem que era o cliente, qual que foi a ordem de serviço que te autorizou a fazer aquela montagem. Então, você tinha já o diagrama de potência, né, o diagrama de comando já especificado, às vezes, quando eles estavam com muita pressa, eles entregavam os mais experientes, né? E aí no diagrama só estava escrito partida direta, né? Ou sei lá, partida estrela triângulo. Só falava que era um motor de 60 CV, estou chutando aqui, viu? 60 CV e tal, e daí o eletrotécnico, né? O funcionário lá, ele, a partir da potência e da potência do motor, vou utilizar um motor VEG e tal, né? E daí eles pegavam as especificações desse motor e a partir dessa especificação elaborava ali um diagrama, né? Sabendo ele já, né, já sendo profissional, né? Aí é lógico, era a área que não eram os estagiários, né? Já era o pessoal já contratado, já eletrotécnico, tinha até engenheiros lá também. E daí você tem o diagrama de força de comando, o funcionamento descrito aqui, né? Os materiais necessários para essa montagem e a APR, Análise Preliminar de Risco. O próprio nome já diz, preliminar é algo que você faz antes, né? No caso, preliminar de risco, ou seja, antes de você se expor ao risco da montagem. Então, a etapa, né, de você montar essa infraestrutura, às vezes você monta lá na empresa e daí coloca lá no caminhão, né, e envia para o cliente. Ou às vezes você tem que pegar todos os equipamentos necessários, né, não só para montagem para o trabalho, mas os que vocês vão montar lá, né, e levar para a empresa, porque às vezes o equipamento ele é gigantesco
e daí você tem que levar ele em partes, né? E daí, às vezes, o galpão não dá para entrar ali naquele galpão, você tem que montar em campo, ou seja, montar lá e levar, né, todo, né, o projeto, os diagramas unifilar e fazer essa montagem lá. Independente se ela é no pátio da empresa sua que você está trabalhando ali, ou lá no pátio do cliente, você vai sempre seguir esse padrão, né, que é de fazer análise preliminar de risco. Primeiro, o que que você faz? Depois de você já ter o diagrama, né, o de força, o de comando, depois de você já ter levantado os materiais necessários para tal, né? Você faz o quê? A montagem. Você monta ele ali praticamente, né? E daí você pode fazer, tem vários métodos, você pode fazer o teste, né? O teste basicamente em si é você ligar ele na energia e dar a partida, né, necessária, ver como é que o soft start funciona, ver como é que o inversor de frequência funciona, ou o tipo de montagem que você está fazendo, ele funciona, né? Daí você pode testar também, por exemplo, utilizando o multímetro, utilizando você coloca ele lá no modo para você ver. Nossa, fugiu o nome da cabeça aqui. No modo, o teste de continuidade, né? Dá para você ver se for uma ligação, se está intertravado ou não, né? Dependendo aí do tipo de montagem, né? Dá para você conseguir verificar sem ligar ele, mas de qualquer jeito você vai ter que ligar. Então as etapas são montar, né? E você fazer o acionamento, você ligar o equipamento para ver se essa montagem ela ocorreu de forma correta. Daí depois finalizou, né? Pegou o diagrama de força, diagrama de comando, né? Interpretou ele, fez a quantidade de materiais, né? Puxou a lista de materiais necessários para a montagem. Fez a primeira etapa, que é montar, a segunda etapa, que é testar. Daí, né, dependendo aí da empresa, você tem um carimbo ali físico ou até um carimbo digital aí, dependendo, né? Às vezes você faz a montagem ali, o pessoal nem imprime o papel. Às vezes você ali no terminal, ali no notebook, pelo menos ali na Transol, o que eu já acompanhei, o pessoal fornece ali um notebook ou então um terminal móvel, ali, um computador ali que fica perto da área de montagem. Daí eles vão olhando ali, né, no computador. Eu já vi o pessoal utilizando até tablet lá, né? E daí depois eles colocam um carimbo digital, ok, aprovado, né? Pronto para, né, executar a próxima etapa, que é a etapa de entrega para o cliente. Então, ó, preencher o formulário, né? E na atividade presencial é exatamente isso que você vai fazer. Só que a vantagem do presencial é que, além de você, né, aqui você utiliza um simulador, né? Já no presencial, né, além de você também poder utilizar um simulador, você vai fazer isso na prática, né, no real, né? Principalmente os fabricantes, eles colocam, por exemplo, uma contadora, um relé de tempo, ou sei lá, um relé de sobrecarga, né? Eles colocam eles assim extremamente compatíveis um com o outro, tomando cuidado para você não, né? É lógico, né? Se você é uma empresa que é uma VEG aí da vida, você não vai fazer os seus insumos ali, os seus equipamentos compatíveis com outros, porque às vezes o outro cliente ele tem, né? Um dispositivo, sei lá, um relé lá mais barato, e daí, né? O seu é mais caro, mas se o seu contator lá, o encaixe dele é compatível com aquele mais barato, ele pode utilizar. Daí, por questões aí de mercado, né? Aí já não é questão nossa aqui, né? Vocês como alunos, eu aqui como professor, né? Vocês, não só como aluno, mas futuros profissionais, né? Isso é uma questão de mercado mesmo, né? O próprio fabricante, para se proteger, ele cria essa falta de compatibilidade para justamente forçar o cliente, forçar os projetistas, forçar as pessoas que montam, né, para poder utilizar só aquela linha, né? Às vezes não é nem assim
uma preferência do fabricante. Se você começou com um VEG, por exemplo, você não pode, dependendo, às vezes dá, viu, gente? Não estou dizendo que necessariamente nunca dá para fazer isso, mas às vezes não dá. Se você começou com um VEG, não, vou pegar um Schneider ali e colocar junto, dependendo, não fica compatível, ainda mais se a solução ela for muito complexa. Beleza? Então são 4 montagens aqui. Aqui fala que são 5 esquemas, mas são 4, viu, pessoal? E daí a gente vai fazer a análise deles agora aqui. Deixa eu só procurar aqui o arquivo aqui da primeira montagem, que dá para a gente utilizar ele. É partida direta com reversão. Eu tenho um aqui no... Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Consigo. Então, vamos primeiro matar a parte aqui, né, de preenchimento aqui. Eu peguei até uma... Eu já fiz uma pré-análise aqui para a gente não perder tempo. Deixa eu ver aqui se ela... Deixa eu carregar ela aqui. Eu carreguei aqui, pessoal, uma pré-análise aqui. Vamos primeiro focar. Deixa eu achar aqui. Vocês estão vendo aí o arquivo? Vamos focar aqui primeiro nos materiais aqui dessa primeira montagem, para vocês verem como é que é o padrão aqui, né? Então, basicamente, né, você tendo o diagrama de potência, né, que o primeiro é partida direta com reversão, né? Então, na partida direta, como a gente viu na aula anterior, eu utilizei um disjuntor motor. Nesse caso aqui, para essa montagem em especial, vamos dizer assim, um cliente, o pessoal está utilizando aqui 3 fusíveis, né? Já que ele é trifásico, né? Então, você tem 3 fusíveis, você tem 2 contatores, né? Você precisa, o S0 aqui, ó, geralmente o botão que fica logo acima aqui, ó, você, como se diz, põe a mão aqui na frente dessa segunda parte aqui da montagem, você tá vendo só a partida direta aqui em si, né, do lado esquerdo, né? Então, lembra que sempre tem o botão de desligar, né, que fica aqui logo acima, ó, logo abaixo do relé térmico, né? E tem o botão de liga. O de desligar sempre é normalmente fechado, né? Finais 1 e 2, né? E o normalmente aberto sempre são finais 3 e 4. E o contator normal dele, né, para você dar a partida direta, né? Até aqui, ó, até aqui a gente tem a atividade anterior aqui, ó, até esse ponto aqui, a gente tem a atividade anterior. Só que a gente precisa, né, dar a partida no sentido horário, né, e também fazer esse motor girar no sentido anti-horário. Aí por isso que ele fala aqui, ó, você precisa fazer o chamado intertravamento. Aí por quê, professor? E por que esse nome, né, de intertravamento? Porque o intertravamento, por exemplo, vamos supor, eu vim aqui, liguei o motor, né? Liguei o motor a partir do botão 1, que é o contator 1, né? Aí chutando aqui, vamos supor que ele está girando no sentido horário. Então, na hora que eu ligo o botão aqui, o contato normalmente aberto vai tornar-se normalmente fechado.
Daí vocês percebam aqui, ó, que ele ligou, ó, o borne superior, igualzinho lá na montagem de partida direta, né? O borne superior do contato normal aberto, ó, em cima, né, do borne superior do botão de liga, e o borne inferior, né, paralelo, ligando em paralelo, no, no borne inferior do botão de liga aqui do normalmente aberto. Daí o que que ele faz para, né, para ter esse efeito de partida de reversão aqui, né? Estão vendo que no contato, agora no contato do contator 2, o outro contator, ó, e lembrando aqui, ó, que o contator 1, ó, ele tá vindo direto no motor, ó, tá vindo direto aqui, ó, pelos terminais 1, 3 e 5, passa pelo terminal 2, 4 e 6, né? No sentido que a gente arbitrou aqui, por exemplo, no sentido horário. Contator 1, ó, ele tá certinho com os terminais aqui das três fases aqui do motor antes do relé térmico. Agora, o contator 2, ó, ele no início aqui tá seguindo a mesma lógica, ó, o 1 com 1, né, o 1 do contator 1 com o 1 do contator 2, o 3 do contator 1 com o 3 do 2, o 5 do 1 com o 5 do 2, ok. Agora, ó, perceba aqui, ó, que na hora que ele vai ligar, ó, por exemplo, aqui é a fase A, né? Aqui já está até falando, né? Ó, fase A, fase B e fase C. Vamos dar uma aumentada aqui, ó. Então, ó, perceba que ele está na A, né? Depois ele vem, ó, o contator 2, ele vem para C, ó. Da A, ele vem para C. O segundo borne aqui, ó, ele está saindo da B e entrando na B, ou seja, ele conservou a fase. Então, a B é a mesma. Já do contator 2, a primeira fase aqui, ó, ele mudou para o C. Eles fizeram a inversão de duas fases aqui, ó, manteve a B, né, e inverteu a C com a A. Agora, ó, do contator 2 aqui, ó, a fase C, ó, ele sai da fase C igual tá no contator 1, ó, e finaliza na fase A. A ideia é eu no contator 2 invertendo duas fases, né? Eu poderia ter trocado, né, a com a B com a C, no caso, ele escolheu a A com a C, né? A com a C, ele inverteu o sentido, beleza. Até aí, logicamente, ele conseguiria. O problema é, depois que ele ligou o botão, né, o botão de liga aqui no sentido horário, vai fechar aqui, né? Fechou, energizou. Aí vamos supor que ele tivesse ligado só com o contator 1 e o outro aqui só com o contator 2 e eles só tivessem trocado a fase aqui, né? E não tivessem feito isso daqui, ó. Que ó, essa ação aqui, ó, é, como se diz, é o pulo do gato, ó, é a chave do negócio aqui. É a ação que é de intertravamento. Então, ó, esquecendo essa parte aqui, ó, se ele tivesse ligado normalmente aqui, né, a bobina do K1 e tal, esse daqui é a bobina do K2, só que com fase invertida, eu liguei esse daqui, né, aí, por exemplo, eu quero ligar o outro aqui. Aí, se ele tivesse deixado do jeito igual à montagem anterior, né, o que que ia acontecer? Iria dar curto-circuito no né, nesse, porque eu preciso desligar o motor no sentido horário para eu poder fazer ele, né,
ir para o sentido anti-horário, né? Logicamente. Aí por isso que faz o intertravamento. Aí o borne inferior, né? Tanto do botão de liga no sentido horário, quanto o borne inferior do contator um normalmente aberto, eu vou ligar no borne superior do outro contator, que eu vou fazer, eu vou ligar o mesmo motor, só que com fase invertida, né? Duas fases invertidas, eu vou ligar no normalmente fechado. Não, tá vendo que ele utilizou o segundo terminal, já que o primeiro terminal do contator 2, né, o normalmente aberto, já estava, né, preenchido. E, obviamente, ele não pode ir em um normalmente aberto. Ele tem que ir no normalmente fechado, né? Aí é aqui que está o pulo do gato. Quando ele faz isso, né, ele impede que eu ligue, eu venho aqui, né? Liguei o botão um aqui, né? Tá girando para o sentido horário. Aí dou a louca lá e pego e aperto no botão 2 aqui para inverter o sentido. Se esse intertravamento não tivesse daqui, né? Aí, por exemplo, lembrando, como no contator aqui depois que eu liguei aqui, ele está normalmente aberto, ficou normalmente fechado. Quando ele está aqui normalmente fechado, na hora que eu aciono, ele fica normalmente aberto. Então, eu evito, né, de acontecer o curto-circuito, né, no motor aqui, nos contatores aqui, né, e parar a produção. Então, a chave é o intertravamento. Está vendo ó, que ele passa pelo o outro contator aqui, no borne, né, no segundo aqui, no caso, ele é normalmente fechado, e vai para energizar a bobina, né, a própria bobina aqui do K1. Então, ele passa por um normalmente fechado do outro contator para energizar a própria bobina. Beleza? Porque quando ele faz isso, né, ele torna ela aqui normalmente aberta, mas como ele já estava energizado, né, ele continua funcionando. Então, ó, vamos lá, para a gente fechar essa montagem de hoje aqui e a gente dar uma simulada aqui. E eu vou aproveitar e pedir para o Fabrício já colocar as outras três simulações, né? A simulação que a gente está vendo hoje e as outras três simulações da atividade 2. Então, eu pegando aqui uma colinha minha aqui, ó. O que que a gente tem, ó? Contatores, material, né? Contator, quantidade. Ó, a gente tem um contator 1 e 2. Duas quantidades aqui. Vou até colocar aqui, ó, vou grifar. Peguei o errado aqui, não era isso que eu deveria. Deixa eu tirar aqui a ferramenta de desenho, agora vai dar certo. Vou mudar a cor aqui para a gente se lembrar na próxima aula e já deixar. Então, contator, a gente precisa de dois. Relé térmico é um, né? Porque é sentido em um giro, sentido no outro, ou seja, é só um motor. Eu só estou mudando o sentido de giro. Então, o relé térmico é apenas um. Ah, professor, eu poderia usar também além do fusível aqui para proteger, eu poderia utilizar o disjuntor motor? Com certeza, e com certeza lá no laboratório vocês devem estar fazendo isso. O botão normalmente fechado, né, para eu fazer normalmente aberto, desculpa, né, o NA, que ele também pode ser NO, né, ou, né, vou até pôr aqui, ó, ou normally open, né, lá do inglês. Do mesmo jeito aqui, ó, ou NC, né? Normally closed, normalmente fechado. São o normalmente aberto, né? Quantidade é um apenas. Ah, não, não, são dois. Normalmente fechado, né?
desligar, já que eu estou fazendo a inversão aqui, né? Eu desligo apenas, né? Para essa lógica funcionar, tem que ser só um botão de desligar. Então, de desligar tá certo. Ok. O que que faltou aqui? O fusível, né? Daí, ó, você pode vir aqui, ó. Dependendo da sua versão aí de Word, né? Ó, quando você coloca a seta embaixo aqui, ó, da última caixa, né? Você viu que apareceu uma outra caixa aqui. Aí eu coloco o quê? Fusíveis, né? Fusíveis de proteção, né? Eles chamam aqui de F1, F2 e F3, né? Então eu tenho três. Beleza. Acredito que a gente não esqueceu de nada, né? Relé, obviamente, não o motor, né? Mas aqui são materiais necessários para a ligação. Agora as duas etapas que a gente não pode esquecer, ó. Pegar, só vai passar uns 5 minutinhos aqui, pessoal. Rapidão. Então, ó, etapa de montagem. Sempre vai ser assim, ó, independente se for essa montagem aqui, toda e qualquer montagem de partida e de máquinas, né? Sempre, não só de máquinas, né? Mas de toda e qualquer montagem. Por exemplo, você instalando um projeto aí, a parte de iluminação, a parte de força, né? Vamos supor, a parte lá comum, as tomadas de força na área comum onde fica o escritório lá de projetos, né? Então, sempre eu monto primeiro e depois faço o teste, né? Aí, no caso, o teste é quando o pessoal liga na energia, dependendo se é uma empresa, o pessoal faz o teste utilizando o grupo motor, antes mesmo da concessionária ligar, né? Geralmente, pelo menos nas que eu passei, eles fazem isso. Eles aproveitam o grupo motor gerador, né? Que toda empresa tem, né? É impossível, já pensou você ficar perdendo milhões porque a energia acabou. Ah, não, mas é a concessionária, ela vai sofrer consequências, ela vai pagar multa. Ok, beleza. Mas a questão é que você tem compromisso com o seu cliente, né? Vamos supor que você é sei lá, o dono da JC Distribuição, né? Você faz a distribuição dos alimentos perecíveis, por exemplo, não só a distribuição utilizando o caminhão, né? Aí os caminhões, eles têm câmara frigorífica, lá na unidade da JC Distribuição, eu tenho as câmaras frigoríficas para armazenar esses alimentos, né? Os alimentos aí que precisam de refrigeração. Aí a concessionária de energia, há um apagão aí, uma queda de energia. Aí eu vou virar e falar para o Carrefour, por exemplo, para um cliente meu, que não, ó, só, né, os frangos aí, né, as aves aí, elas, né, não vão para você, você tomou prejuízo porque eu perdi a energia aqui. O cliente, ele não quer saber isso, ele quer saber de receber o produto que você vendeu para ele. Então, toda empresa, por questão, né, não só de segurança, mas questão mesmo é, preservar o patrimônio, né? Imagina você pegar um rombo aí de não sei o que, R$ 1 milhão, né? Então você tem que estar preparado para isso. Geralmente o pessoal monta e faz o teste utilizando o grupo motor gerador, né? Para dar aquele primeiro start nas máquinas, né? Antes mesmo da concessionária vir e fazer a ligação do transformador, né? Depois da liberação de carga. Então, sempre é montagem. Qual que é o risco de montar, né? Você se ferir, né? Igual a gente lá da Segurança do Trabalho fala, né? Ferramentas perfuro-cortantes, né? Por exemplo, uma chave de fenda, uma chave Phillips aí, dependendo. Antigamente o pessoal utilizava para descascar, decapar cabos, utilizava, né, um canivete. Hoje em dia a gente tem os decapadores aí de cabo, né? Mas mesmo assim, você tem um risco, né? Então, você tem que quantificar esse risco, né? A empresa, inclusive, tem que fazer isso.
e como é que você vai dirimir, ou seja, diminuir esse risco, né? E dependendo da ação, até anular, né? Dependendo do tipo de atividade que você faz. Utilizando, né? Se não dá para anular por qualquer outro método, eu tenho que utilizar o equipamento de proteção individual, né? Um sistema ali de proteção coletiva. Se todas as medidas de proteção não tem como você utilizar uma medida de proteção para você se proteger daquele risco, a última medida é utilizar um equipamento de proteção individual, né? Segundo a ótica e da segurança do trabalho, né? Os óculos de segurança, o calçado, já que ele tá manipulando circuitos elétricos, né? Montando e depois fazendo o teste, obviamente um calçado com um certificado de aprovação para eletricista, um óculos, né, para evitar que, né, partículas, né, vão para os olhos aí, por exemplo. Então, vamos fazer, ó, vamos grifar aqui, né, ou de vermelho aqui para a gente não confundir na próxima aula. E a fase de teste, pessoal. Essas duas etapas aqui, ó, sempre vão ter, né, sempre vão ter para toda e qualquer montagem que você faz aí para qualquer empresa. Então, você monta e depois você testa, você liga os equipamentos. Obviamente, né, o risco é o quê? Um choque elétrico. Por isso que você tem que utilizar, né, óculos de segurança, calçado de segurança com CA para eletricista, luva na classe de tensão, né, dependendo aí, você tem que utilizar uma luva de borracha, você tem que utilizar uma luva, na montagem até que não, né? Na montagem você utiliza uma luva, mas ela necessariamente, quando você está montando ali o quadro, né, você não precisa, é porque quanto mais luvas você coloca, você perde o quê? A sensação de pega, você perde a sensibilidade nas mãos. Então, quanto menos coisa eu. Tem até uma luva, uma muito cara, eu esqueci o fabricante. Ela parece aquelas luvas, sabe? Quem já prestou o exército aí, né? Tem umas luvinhas, mas elas deixam o dedo aqui, a mostra, né? É semelhante àquela luva, só que ela cobre a mão inteira e a pega dela, ela é bem assim apertada assim na mão. Você consegue ter a sensibilidade ali, o material ele é bem fixo nos dedos justamente para você perder o mínimo de sensibilidade e poder fazer uma montagem ali assertiva, né? Então, eu só esqueci o fabricante, eu vou olhar lá. Tem essa luva, ela é carinha, viu? Última vez que eu vi, estava R$ 250, mas ela compensa. Ela é bem reforçada aí. Realmente o pessoal utiliza bastante. Eu já vi o pessoal utilizando ali na Eletroenergia, na Transol. Então é isso, pessoal. É levantar os materiais, né, e fazer a análise preliminar de risco para você, né, poder fazer o envio. Então são nas 4 montagens. Semana que vem nós vamos, né, focar na montagem 3, 4 e 5 aí, dependendo aí da velocidade aí. Talvez a gente até feche essas montagens aí, tá bom? Eu esqueci de alguma coisa. Ah, esqueci de ligar aqui, né? Antes da gente finalizar a live aqui, pessoal, antes que eu esqueça. Vamos abrir a tela completamente aqui. Eu já tinha aberto aqui. Aí eu vou pedir para o Fabrício enviar, né, as 4 montagens já, né, o exemplo aqui, para vocês poderem simular e acompanhar, né? Essa de hoje foi essa daqui, ó, direta com reversão. Ela tem algumas alterações aqui, ó. Vamos pôr na tela inteira, né, que aí fica mais fácil. Então, aqui, ó, tá feito o intertravamento. Tem o botão 1, botão 2, e tá um pouco diferente aqui
da montagem aqui, porque eu utilizei o disjuntor motor. Eu até mudei o nome aqui, ó, coloquei como 1, deixa eu colocar disjuntor 2, né? Eu tinha mudado aqui, é porque um aluno tinha perguntado, e eu utilizei esses botões interativos aqui, ó. Ó, iniciou a simulação, né? Então a gente liga a parte de potência, né? O disjuntor motor de potência, e o disjuntor motor na parte aqui de comando. Então foi feito um semelhante, né? Semelhante a essa montagem aqui, ó, da nossa atividade aqui. A única modificação foi essa. Então, você pode, como os botões têm o mesmo nome aqui, ó, você vem, acionou, ó, tá vendo? Ó? Acionou o normalmente aberto, tornou-se normalmente fechado, ó. O contator 1, ó. O que estava aberto do contator 2 ficou fechado, né? E daí ele está energizando apenas o contator 1. Aí eu venho aqui, ó, e sei lá, eu quero acionar, né, ó, ele está no sentido 1 aqui, ó, está no sentido anti-horário. Eu quero acionar o 2 aqui, ó. Tá vendo, ó? Se não tivesse feito, né, o intertravamento, daria erro aqui na tela, né? E no caso, né, na prática, ia acontecer o quê? Um curto-circuito. Então, para eu justamente, ó, eu tento ligar aqui, ó, ele está intertravado. Ele não consegue energizar. Aí eu teria que o quê? Desliguei, ó, ele parou de rotacionar para o sentido anti-horário. Agora sim eu posso fazer ele rotacionar para o sentido horário aqui, né? E daí, do mesmo jeito, ó, eu vou tentar ligar ele para o sentido anti-horário, ó, tá intertravado, ó. Ele não consegue, né? Não consegue mudar a rotação, mesmo porque ele está, né, uma mesma máquina, ele tá girando para o sentido horário aí, né? E se fosse possível, né, se não tivesse feito o intertravamento, o que ia acontecer? Ia dar um curto-circuito aqui. Então, basicamente é isso. É porque eu não. Era para eu ter colocado a caixinha aqui, né? Para ficar igual, fica lá no painel, né? Quando você faz a montagem lá no quadro de distribuição, né? Já tem até os kits, pelo menos do Senai, né? Já tem até os locais onde você coloca os botões. Tem até um botão. Assim, eu falo novo, porque pelo menos eu nunca vi ele em alguma montagem. Não sei se vocês já ouviram falar o Zigbee. O Zigbee, ele tem uma espécie, eu não sei, eu tenho até que dar uma pesquisada. Eu não sei se é Bluetooth, é um sinal. Você coloca o botão na frente do quadro, aí você liga ele com, né, um comando que fica lá no quadro de distribuição, e daí ele faz o comando, né, da porta do quadro, né, da onde ele está instalado, sem fio, né, de acionamento ou de desligamento, sem necessariamente você passar cabos entre o botão e o quadro de distribuição. Você só coloca o dongle dele, vamos dizer assim, né, o dongle dele lá nas portas que você tiver disponível, né, as portas lógicas, e daí ele faz esse envio de sinal. Acho que é Zigbee, a tecnologia. Eu vou fazer uma pesquisa e depois eu mostro para vocês. Então é isso, pessoal. Aí, Ô, professor, finaliza. Sim. será que você poderia mostrar novamente isso aqui funcionando aqui? As funções aqui dos botões de novo? Do qual? Desse ou da. Do contator aqui, como é que você fez a ligação do primeiro verdinho e do segundo verdinho aqui, ó. Para ver ele trabalhando de Ah, novo. sim. Ah, tá. Então, ó, na hora que você abre o arquivo, né? Aí você coloca ele para simular, né? Na hora que ele simula, ó, fica tudo um cinza escuro, né? Daí você tem que ligar o circuito de potência, né? Fiz acionamento. Se eu tivesse colocado por fusível, né? Já automaticamente, depois que eu fecho lá os cartuchos, lá o fusível,
você também liga o circuito de potência e o do circuito de proteção. O do circuito de comando, desculpa. Daí, ó, eu quero ligar ele, sei lá, para o sentido, se eu não me engano, aqui dava o anti-horário, aqui, o S1, né? Liguei a parte de potência, liguei a parte de comando, né? Vou ligar o botão. Ó, tá vendo? Ó, que for acionado aqui, ó, o que era normalmente aberto aqui no K1, ó, ficou fechado. Essa é a lógica mesmo, né? Lá dos contatos no contator. E o que era ó, tá vendo aqui, ó? K2 aqui, ó, do borde superior para o borde inferior aqui, ó, para ele manter a bobina do K1 aberta, né, ou fechada, desculpa, né? E aí, de propósito aqui, ó, na ligação do K2 aqui, ó, quando ele faz isso, por que que ele faz isso com contatores aqui com o normal aberto aqui, trocado aqui, ó? Você viu que quando ligou, ó, deixa eu desligar de novo aqui, ó, ligo, ó, desliguei, ó, vou ligar de novo, ó. Você viu que ele estava aqui fechado? Ó, era fechado, né? Ficou normalmente aberto. Aí por que que ele inverte aqui, ó, ó, por exemplo, do K1, né? Que para ele, para o K1 aqui, ele continua fechado. Aí por que que ele pegou no normal fechado, ó, o K2, ó, no bordo inferior aqui para o K1? Se ele estava normalmente fechado, ele ficou normalmente aberto. E é isso que vai impedir, né? Quando eu vier aqui no botão, ó, no S2, ou aqui, né, no painel, ou aqui no diagrama aqui, ó, do K de cima, né? Só quero chamar de multisim. Multisim é outro programa. Na hora que eu forço aqui, ó, forço a ligação, tá vendo, ó, que o que era normal fechado do K1, ele ficou normal aberto. Então, isso impede que eu acione ele para o outro sentido de rotação, para o sentido horário. Tá vendo? Ó? Por isso que eles invertem a lógica aqui, ó, no borne inferior de um, coloca no borne superior de um, né? Um é normalmente aberto, o outro é normalmente fechado, para justamente na hora que ligar, o que está fechado fica aberto, o que está aberto fica fechado, né? E daí, ó, e justamente ó, no contator, na bobina do contator 2 para ele, né, ele tá aberto, aí ele nunca vai se ligar, ó. Esse que é o efeito do intertravamento. Aí daí, se eu quiser acionar ele, né, o 2, aí eu vou ter que desligar. Aí agora sim, ó, desligou, acionei o 2, ó. Ele continua aqui, ó. Agora tá vendo que a lógica inverteu, ó? Quero acionar o 1, ó. E como ele estava no normalmente fechado do K2, que é agora que ele que está energizado, né? No caso, esse K2 dessa montagem aqui é o direto, e o K1 é o que faz a inversão aqui, nesse caso dessa montagem. Né? Aqui da experiência aqui é o contrário, é o K1 e o K2 tá invertido aqui. Mas a lógica, ela continua a mesma aí. Então, eu tento, né? Eu tento ligar o 1 e eu não consigo. Esse que é o chamado intertravamento. Quando eu tenho que fazer a reversão, né, de uma ligação, de um equipamento aí, né, principalmente a gente falando em partidas, né, de máquinas elétricas em modo motor aí, eu preciso fazer o intertravamento. Preciso fazer essa ação para justamente eu não provocar um curto-circuito ali nos terminais dos contatores. Beleza? Aí Beleza, esse arquivo beleza. vai para vocês, esse arquivo vai para vocês. E eu já vou mandar as 4 montagens aqui, ó. Eu separei aqui com outras versões que eu tenho aqui, e daí o Fabrício vai compartilhar aí com vocês, para vocês entenderem melhor e poder utilizar o simulador, o que está funcionando, que no caso é esse daqui, ó. Esse também vai estar disponível, beleza? Então tá, pessoal, desculpa aí ter demorado um pouco mais aqui. Vou
finalizar aqui a gravação, deixar renderizando e até amanhã já vai estar disponível para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula.